Em graça e paz, boa noite. Aviso, próximo domingo a ceia do Senhor, então não falte para a celebração da ceia do Senhor. A porta de entrada na vida cristã é o batismo, e a comunhão sequencial com Deus é através da ceia do Senhor, né? E muitas coisas acontecem na ceia do Senhor, então não perca participar dessa ceia no próximo domingo aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Eu vou falar sobre a cura de um cego de nascença. A cura do cego de nascença é muito conhecida já, né? Eu tenho procurado pregar desses cultos presenciais a respeito de cura, porque nós estamos vivendo uma época de muita enfermidade, e aí, de vez em quando a gente recebe notícia de que alguém morreu, é muita gente doente. Então nada melhor do que nós olharmos para a Escritura e vermos o que Deus tem a dizer sobre isso, né? Então, João capítulo 9. Diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu vou ler mais o próximo versículo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui explorar nesse texto é doença sem pecado. Os discípulos sabiam que na Bíblia normalmente a doença está associada a pecado. Porém, há doenças que não tem nada a ver com pecado, né? Por isso que eles perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Na pergunta dos discípulos, nós percebemos que eles tanto acreditavam que o pecado trazia doença, como eles acreditavam também na transmissão hereditária da maldição. Tipo assim, quem pecou este? Se foi ele que pecou, essa cegueira é por causa do pecado dele. Mas se foram seus pais, foi uma maldição hereditária, né, que ele herdou dos seus pais para estar cego. Acredito que eles pensavam isso em virtude dos mandamentos, os 10 mandamentos, onde diz o seguinte, ele falando sobre a questão da idolatria, ele faz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, porque o Senhor teu Deus sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus está dizendo aí, Antigo Testamento, que quem faz imagem de escultura para adorar e se inclinar diante dela, está demonstrando que odeia a Deus. Algumas traduções trazem assim: me aborrecem, né? Mas acredito que no normal mesmo, a palavra mais correta é odeio. Então, aí Deus está prometendo visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe odeiam ou o aborrecem. Aí, mas ele diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Já ele aí está associando o amor a Deus significa guardar os seus mandamentos, né? Isso Jesus vai dizer no Novo Testamento também.
Então os discípulos, como bons judeus, eles sabiam de tudo isso. E quando eles viram aquele homem cego, naturalmente eu acredito que ele não sabia que ele era cego de nascença. Aliás, essa palavra nascença me parece estranha. A impressão que eu tenho é que deveria ser de nascimento, né? Porque nascença, mas já está incluída no vocabulário comum, vamos usar essa palavra, né? E aí os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque eles entendiam então que não havia nenhuma doença que não tivesse como origem o pecado. Mas aí, surpreendentemente, Jesus diz: nem este pecou, nem seus pais. Mas ele, vamos ver o que diz aqui: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus disse, não é que nem ele tenha pecado, é possível que ele, pode ser que ele não tenha pecado, num determinado sentido, porque ele nasceu cego, mas os pais dele podem ter pecado. Não é que nem ele nem os pais dele não tivessem pecado, mas o que Jesus quis dizer foi: essa doença não é por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele, mas essa cegueira, nasceu cego, é para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí nós temos então que pegar esse ponto aí e perceber o seguinte: quando há uma doença, ela pode ser por causa de pecado, mas pode não ter nada a ver com pecado, né? Pode ser que Deus, aí nós podemos ver aqui a soberania de Deus. Deus pode fazer com que uma criança nasça cega e passe toda a sua vida até a idade adulta cega, só para que Deus possa fazer alguma coisa, no caso aqui, porque um dia Deus sabe que Jesus iria passar por ali, ele estava em Jerusalém, para credenciar, né, para afirmar, confirmar o ministério de Jesus. Ele faria esse milagre. Deus pode, na verdade Deus pode todas as coisas, ele mesmo diz, né? Ele diz: porventura coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Deus diz assim: vocês são o barro, eu sou o oleiro, eu faço o vaso como eu quero, e se o oleiro vê que o vaso que ele fez não está bom, ele quebra todo ele e faz de novo. Então diz: vocês são como o barro da minha mão. Então, às vezes as pessoas não entendem que Deus é absolutamente soberano, ele faz o que quer e não tem que prestar contas a ninguém. Mas o caráter de Deus é um caráter justo, bondoso, amoroso, né, e benigno. Mas de qualquer maneira ele faz o que ele quer, e Deus não está obrigado a prestar contas a ninguém, nem a dar satisfação para ninguém, embora às vezes ele dê, mas ele faz isso espontaneamente. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é esse, né? As coisas que acontecem com alguém pode não ser por causa de pecado, pode ser porque Deus tem um propósito. Jesus disse aqui: para que nele se manifestem as obras de Deus. Mas é claro que nós, como seres humanos limitados na nossa compreensão, quase que na nossa carnal compreensão, muitas vezes, quando nós vemos acontecer alguma coisa ruim com alguém, nós pensamos logo: é por causa de algum pecado, mas nem sempre é, né? Então eu acredito que esse versículo aqui, esse texto serve para nos ensinar isso. Nem sempre as coisas ruins que acontecem por causa de pecado, mas porque Deus tem um propósito, e os propósitos de Deus sempre é para glorificar a Ele mesmo, né? Por isso que Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que seja feito ou deixe de fazer tem que ser para a glória de Deus, né? E não para a glória humana. Primeiro ponto. Mas prosseguindo aqui no texto de João capítulo 9, no verso 5, ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu poderia discorrer longamente só sobre esse ponto aqui. Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em João 8,
12, que está bem do lado aqui, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu fico me perguntando o que tem isso a ver com a cegueira, porque a cegueira é falta de luz, né? Sem luz ninguém enxerga. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Aí está falando para os discípulos. De maneiras que essa questão da luz é assim: Jesus é a luz do mundo, e aqui pode ter dois sentidos. Ele é a luz, nós sabemos que a luz do mundo, assim, a rigor, é o sol, né? Porque quando o sol se põe, escurece. A lua até tem alguma luz, mas as estrelas também têm, mas o sol é que realmente ilumina o mundo. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o sol, né? E Jesus pode ser a luz do mundo no sentido literal, porque lá em Apocalipse vai dizer que ele realmente é a luz literal, né? Na Nova Jerusalém, ele que vai iluminar. E no Monte da Transfiguração, ele deu uma demonstração disso quando ele brilhou mais do que o sol na sua força. Agora, ele também é luz no sentido espiritual, né? E aí, acredito que nesse sentido aqui, ele pode ter usado os dois sentidos, dizendo que é a luz do mundo. Mas, vamos prosseguindo aqui, analisando esse texto. O que o texto está nos ensinando? O próximo ponto é o modus operandi. Como foi que Jesus curou esse cego? A maneira como Jesus curou esse cego de nascença é única na Bíblia. Em nenhum lugar ele usou essa estratégia, por assim dizer, né? Ele não usou essa maneira que ele fez aqui. Vamos ver. Olha como é que ele curou. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Veja só, foi a única vez que Jesus fez isso, nós sabemos, é essa aqui. Untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Em Jerusalém, então, havia um tanque chamado tanque de Siloé. Tinha também o tanque de Betesda, né? Capítulo 5, mas aqui é o tanque de Siloé. Aí João diz assim, que significa enviado, ou seja, ele diz, Siloé significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, eu já quero destacar aqui um aspecto nessa cura que Jesus efetuou desse cego. Porque aqui hoje, pode ser que não tenha ninguém cego fisicamente, mas as coisas na Bíblia têm geralmente dois ou mais significados, né? Porque existe a cegueira física, ele vai falar disso no final do capítulo, e a cegueira espiritual. Ele vai falar da cegueira espiritual no final do capítulo. Então, existe a cegueira física e existe a cegueira espiritual. Pode ser que aqui não tenha ninguém hoje de fisicamente cego, mas espiritualmente cego pode ter, né? Então, mas eu acredito que para curar a cegueira física deste homem, os princípios envolvidos aqui, ou o princípio envolvido, que pode ser um só, é o mesmo princípio. Eu só posso imaginar, porque a cura desse cego, ela termina no verso 7. E esse capítulo tem 41 versículos. A partir do verso 7, tudo que é escrito a partir do verso 7 até o verso 41 é uma discussão entre o ex-cego com os judeus, naturalmente os fariseus, a liderança de Israel. E pelo andar da carruagem, pela discussão que esse homem tem com os judeus, ele é uma pessoa de forte personalidade, uma pessoa instruída, né? Ele não baixou de maneira alguma a cabeça para os líderes de Israel. Eu fico me perguntando, como é que um homem desse, que era cego de nascença,
que tinha uma forte personalidade, fortes convicções. Será que ele já tinha ouvido falar de Jesus? Não sei. Não há nenhum disso aqui que pode ser até que tenha ouvido, mas o texto não diz, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte: é que Jesus fez lodo com a saliva e esfregou a saliva nos olhos do cego. Você pode imaginar isso? Ele esperava que a reação desse cego fosse uma reação assim de revolta, né? O que é isso? Como é que... Não diz aqui que ele conhecia Jesus, né? Como é que esse homem está esfregando lama feita com saliva nos meus olhos? Eu esperava que ele se revoltasse, que ele reagisse, que ele se rebelasse. Agora, olhando para essa questão aí, dessa maneira como Jesus curou esse cego de nascença, o cego mais famoso do Novo Testamento é Bartimeu, né? A história de Bartimeu está em Marcos 10:46. E lá é dito o seguinte, que Jesus só falou com ele. Ele não fez lodo, não colocou nada, só falou com ele. Vai, a tua fé te curou. E no caso dos dois cegos de Mateus capítulo 9, que Jesus cura dois cegos, eu acredito que os cegos de Mateus capítulo 9, que eram dois, um deles era Bartimeu. O problema é que o evangelho de Mateus é um evangelho singular, especial. O que os outros não falam, em Mateus tudo é duplicado. Então, Mateus diz que eram dois cegos, eram dois jumentos onde Jesus montou num. Era sempre dois. Era dois endemoniados gadarenos. Tem um motivo, porque Mateus, ele só apresenta as coisas de maneira duplicada. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas no caso da cura dos dois cegos de Mateus capítulo 9, Jesus toca nos seus olhos, né? Ele só toca nos olhos. Tem Lucas 18:35 que conta a mesma história de Bartimeu. Ele toca nos olhos, Jesus toca nos olhos. Aí a gente pergunta assim, peraí, como é que Jesus curava cegos? Era só falando, que aconteceu realmente com Bartimeu? Era tocando nos olhos só, como aconteceu com outro cego? Ou era desse jeito aqui, passando lodo, lama, que ele fez com a saliva nos olhos do cego? Será que é porque esse cego aqui era de nascença? Porque os outros talvez não fossem. Mas esse aqui era de nascença. É porque era muito difícil? Acho que não, né? Acredito que Jesus poderia ter curado sem usar esse artifício aí de passar lama nos olhos dele. Mas foi assim que ele fez. Será que ele estava colocando o cego à prova? Normalmente, Jesus ele não curava ninguém sem submeter a pessoa a uma prova. Deus é assim, ele sempre nos coloca à prova. Quem tiver aí, por exemplo, querendo ser abençoado por Deus, saiba que antes dele lhe abençoar, ele vai lhe colocar numa prova. Porque eu acredito que geralmente essa prova revela fé. Qual foi a prova aqui? A prova foi que quando Jesus untou com a lama, o lodo, né, os olhos do cego, Jesus deu duas ordens para esse cego, duas ordens. A primeira coisa que ele disse foi: vai. Vamos ver como é que está aqui. Aí a resposta do homem é assim: foi. Né? Jesus disse: vai. Aí a palavra diz assim: ele foi, obedeceu a primeira ordem. Aí Jesus disse: lava-te no tanque de Siloé. A resposta do homem: foi, pois, lavou-se no tanque. Lavou-se, né? Lavou-se. Aí, e voltou vendo. Então, irmãos, eu acredito que Deus está revelando aí para nós um princípio sobre cura. Cura de enfermidade. Chama-se obediência. O primeiro ele colocou o homem no teste de obediência. Vai, ele foi. Lava-te no tanque de Siloé, ele se lavou e voltou vendo. Quer dizer, ele obedeceu a duas ordens que Jesus deu.
Porque quando Jesus disse vai, ele poderia ter, mas espera aí, ele podia ter dito, mas eu sou cego, eu vou como? Como é que eu vou tropeçando aí pelas calçadas? Lava-te no tanque de Siloé, mas como é que eu vou achar o tanque de Siloé? Ele podia ter argumentado, mas aqui só diz assim, que ele vai, aí ele foi. Lava-te no tanque de Siloé, ele se lavou. Aí só então a cura foi executada. Acontece a mesma coisa, né, na multiplicação, na transformação da água em vinho, em João capítulo 2. Enchei de água essas talhas, eles encheram. Levai ao mestre Sara, eles levaram. Aí quando chegou lá, a água tinha sido transformada em vinho. O homem da mão ressequida, levanta-te, vem para o meio, estende a tua mão. 3 ordens. Aí o homem levantou-se, foi para o meio e estendeu a mão. Era a mão direita. E aí Jesus curou a mão dele. Então, irmãos, isso aqui chama-se o princípio que Deus revela para curar as enfermidades. Aliás, não só para curar a enfermidade, para nos abençoar de maneira geral, chama-se o princípio da obediência. E aí isso chama-se a obediência da fé. Essa expressão obediência da fé está 2 vezes em Romanos, essa expressão. Então, você quer receber alguma bênção de Deus? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Obedeça a alguma coisa que Deus está mandando. Não é uma obediência assim generalizada, uma obediência total. Não, é alguma coisa específica. Por exemplo, para ser salvo, Pedro diz assim: nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que obediência é essa? Do batismo. Quando ele diz assim: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O primeiro ato de obediência é o batismo. Quem não se submete ao batismo está em desobediência, não vai ser salvo. Agora, o primeiro ato de obediência é o batismo, para receber o Espírito Santo. Vai começar uma vida de obediência. E aí, esse homem aqui foi curado. Só que tem outra coisa aqui que eu quero ainda explorar um pouco com vocês. É o seguinte: no verso 8: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Olha, a primeira vez que está dizendo aí que ele mendigava. Ele mendigava. Bartimeu também mendigava, né? Marcos 10:46 de lá, que Bartimeu mendigava na entrada da cidade de Jericó. Eu acredito que o texto de Lucas 18:35 também diz que aquele cego mendigava. Aí, com o que eu estou aqui querendo aqui associar assim? A pobreza e a doença. A pobreza, ela está associada a muitos fatores na vida do ser humano, e nós não podemos assim generalizar, né? Ela está associada com vários fatores, mas um dos fatores que a pobreza está associada é a doença. Aliás, todas as outras condições eu acredito que podem ser superadas, mas a doença não. Só se for uma exceção muito grande, né? Mas geralmente a doença leva à pobreza. Por isso que eu acredito que a saúde é um bem de grande valor. Às vezes nós murmuramos, né? Murmuramos, mas quando nós olhamos, nós não estamos doentes de nada. Agora, quando nós perdemos a nossa saúde, tipo assim, uma dor de dente, quem passou a noite toda rolando na cama com dor de dente, amanhece o outro dia com a vontade de pegar o martelo e arrancar o dente com o martelo, vai no pronto-socorro, no dentista, para extrair o dente, ou para, sei lá, fazer um tratamento de canal se tiver dinheiro, né? Ou mesmo dor de cabeça, ou dor de barriga, ou qualquer tipo de doença.
Aí nós valorizamos que se nós tivermos saúde, as outras coisas já não serão tão difíceis, né? Porque nós estaremos em condição de superar muitas coisas. Naturalmente, uma das coisas que causa pobreza é a preguiça, né? Todo livro de Provérbios, ele fala disso. Diz, olha, o preguiçoso corteja a preguiça. Eu não vou dizer que todo mundo que é pobre é por causa da preguiça, não, mas pelo menos no caso da doença aqui, eu vou parar de falar da preguiça, porque é antipática essa palavra, fala da doença. Esse homem, ele era pobre, mendigava por causa da doença, nasceu cego. Ninguém dava emprego para ele. Hoje a sociedade tem feito até algumas coisas boas, que é reservar algumas vagas de emprego para pessoas com necessidades especiais. Mas a pobreza está associada, em muitos casos, com a doença. Tem aquela mulher do fluxo sanguíneo que, durante 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, não resolveram, foi pior da doença. E naturalmente ficou pobre, né? Porque tu gastou tudo que tinha com os médicos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê saúde. Porque tendo saúde, nós teremos condições de superar as demais coisas da vida. Eu sei que não é tão simples assim, não é tão simplistas assim as soluções, porque nós estamos vendo diariamente aqui nas esquinas, cheio de pessoas pedindo esmola. Nós estamos mendigando. Aqui agora, a maior parte são pessoas venezuelanas, né, que fugindo do seu país, estão aqui no Brasil, naquela situação de humilhação. É muito humilhante, né? Mas as pessoas estão lá pedindo esmola, mendigando. Eu acredito que nesse caso aqui não é a doença, mas é porque elas fugiram do seu país, não aguentaram mais. Mas eu quero me focar aqui na doença, na questão da doença, né? Então, irmãos, como Jesus curou este homem cego de nascença, e no desenrolar dos diálogos que se sucedem aí no texto, desse homem com os judeus e com o próprio Jesus, ele realmente ficou curado, ele já era um homem adulto. Eu acredito que a partir desse momento que ele teve esse encontro com Jesus, ele parou de mendigar. Acho que ele não mendigaria mais, porque é humilhante para o ser humano mendigar. Eu sei que tem algumas pessoas desonestas, acho que não são muitas, mas que faz da mendicância uma profissão, uma malandragem, né? Tem pessoas que já têm até alguns bens, mas elas vão mendigar por esperteza, malandragem, mas acredito que elas não sabem que elas estão atraindo para elas uma maldição. Então mendigar não é bom, mendigar é vergonhoso, é humilhante. Aliás, esses dias agora, quando eu passei no sinal, uma senhora veio, e aí quando eu dei algum dinheiro para ela, ela disse, glória a Jesus. Eu falei, a senhora é crente? Ela disse, sou. Aí eu fiquei assim, não sei, ninguém pode fazer julgamento, né? Mas não é bom mendigar. Então nós devemos pedir a Deus saúde, nos esforçar para ter saúde. Nesse caso aqui não dependia dele, porque ele já nasceu cego. Mas só que o fato de Jesus ter dito, olha, que era para que se manifestasse nele as obras de Deus, vamos entender aqui que Deus não quer que nós sejamos doentes, né? Deus quer que nós sejamos saudáveis, tenhamos saúde. E que hoje, assim como Jesus curou esse cego, Hebreus 13:8 é um texto famoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer também curar as enfermidades hoje, né? Vamos crer nisso aí, né? Ele quer curar as enfermidades hoje, assim como ele curou a enfermidade daquele homem. Só que ele curou a enfermidade daquele homem. Eu disse que não ia falar sobre o restante, mas tem uma hora que Jesus encontra com ele e Jesus diz assim, crês tu no Filho do Homem? Aí o homem diz, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
Aí Jesus disse: é Ele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Se tornou adorador de Jesus. Como disse aqui antes, né? Deus procura verdadeiros adoradores. Ele se tornou um adorador. Então, buscar primeiro o reino de Deus. A Débora falou também aqui. Deus procura adoradores. A igreja é uma comunidade de pessoas obedientes. Deram o primeiro passo de obediência a Deus por meio do batismo. A partir daí, passaram a viver uma vida de obediência. Mas tem dois textos do Antigo Testamento que eu preciso mencionar para vocês aí. O primeiro texto, que de vez em quando até eu oro sobre esse texto, né? Porque é um texto que me é muito caro. Está no Antigo Testamento, Salmo 37, 25. Olha o que o Davi está dizendo aí. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E eu oro assim: Senhor, não deixa a minha descendência mendigar o pão, porque não é uma coisa humilhante e vergonhosa, tanto para nós como para o nosso Deus, porque os ímpios vão dizer: onde está o teu Deus? Quer queira, quer não, tudo que diz respeito a nós reflete do nosso Deus. Eu estava lendo hoje um livro sobre missões e um missionário disse que chegou numa tribo de índio na Guatemala, e aí ele começou a distribuir folhetos em espanhol na Guatemala. E ele percebeu que a maior parte do povo da Guatemala não falava espanhol, mas falava o dialeto das tribos. E aí um dos nativos disse assim: se o seu Deus é tão poderoso, por que ele não consegue falar a nossa língua? Eu acho que é Cameron Tausig. Por causa disso, ele fundou uma sociedade missionária de tradutores da Bíblia para os idiomas nativos. Existe até hoje. Ele disse que tem já 4.000 missionários nessa. Então, quando nós, os crentes, pedimos esmola, desonra o nosso Deus, além de ser humilhante para nós. Acredito que não é da vontade de Deus que o crente peça esmola, mas para que ele possa prosperar, ele tem que ter saúde. Por isso que eu acredito que Deus quer nos dar saúde. Esse texto aí que Davi diz, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí eu quero dizer, irmãos, que justo tem dois fatores para ser justo: é o que foi justificado pela fé em Jesus, e também o que pratica a justiça na terra. Agora, o outro texto do Antigo Testamento que eu quero citar, Provérbios capítulo 30. Olha o que diz aí, Provérbio 30, verso 8. Diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou então, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão, ou desonre o nome de Deus, né? Eu acho interessante que o sábio diz isso, né? Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Ou seja, os extremos. Ele diz: eu quero que o Senhor me dê só aquilo que me é suficiente para a minha porção cotidiana. É claro que isso aí merece um reparo, né? Não porque a palavra de Deus não merece reparo, mas eu acredito que ele quer dizer o seguinte:
Novo Testamento, que já amplia o entendimento, é assim: nós devemos querer ter não só o suficiente para o nosso sustento, mas para ter com que repartir com os enfermos. É interessante que o Novo Testamento tem uma ideia assim, que a pessoa que está necessitada é porque ela está enferma, e com isso devemos ter mais do que precisamos para ajudar os enfermos, né? Embora, mas ele está dizendo, eu não quero nem a riqueza nem a pobreza, eu quero que Deus me dê um meio termo, né? Remediar, né? Ser bem de vida, ter uma vida digna, que honra a Deus e para a felicidade nossa também. Então, irmãos, está aí essa cura do cego de nascença. E naturalmente Jesus, quando no final desse capítulo ele vai dizer que ele está falando também de cegueira espiritual, ele vai dizer assim: eu vim para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, os que não veem fisicamente, Jesus cura e eles passam a ver, e os que veem fisicamente fiquem cegos espiritualmente. Ele está falando dos judeus a que ele se dirigia. Ele termina o capítulo dizendo isso. Hoje não é diferente, né? Nós precisamos ter a cura das nossas enfermidades e precisamos ter os nossos olhos abertos espiritualmente, para reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus supre as nossas necessidades, né? Desde que nós também obedeçamos a Ele, né? Não adianta dizer, se Deus for abençoar só quem obedece, Deus sabe que nós não conseguimos obedecer 100%, mas naquilo que nós conseguimos, nós devemos honrar a Deus com a nossa obediência, para na hora da necessidade. O texto diz aqui: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, a esse ele ouve. Diz lá no texto, porque eu não fui explorar o texto todo, né? E aí os fariseus dizem assim para o cego: sabemos que este homem é pecador. Mentira, não sabia nada, e nem conheceu Jesus. Mas eles mentiram, né? Então, eu vou orar agora para a cura das enfermidades.